O Ricardo apresento o podcast Fala Comigo, uma troca de ideias, né? Levando muita informação até a nossa audiência, para você que está nos ouvindo, esteja onde você estiver, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, e está curtindo aqui a programação da Estúdio Livre, as músicas da Estúdio Livre FM, mas agora a gente traz, no final de tarde, sempre uma informação diferenciada. E hoje, o assunto, o Fala Comigo, é com o Evandro Corradi, que é o vice-presidente do Sinduscon, Sindicato da Indústria Construção Civil de Rio Grande. É um prazer te receber por aqui, tive a oportunidade de conhecer o Evandro, né, numa entrevista no Mix Café de Manhã, e eu disse, Evandro, essa informação é legal, é importante, a comunidade, a sociedade rio-grandina precisa ficar atenta com essas informações, porque a participação do povo rio-grandino também é o alicerce, né, de todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo e essas ideias. E esse projeto, o Rio Grande e seu caminho para o futuro, que é um seminário que acontece nesta sexta-feira, aberto à comunidade, é uma ferramenta importantíssima para a participação, né, do povo rio-grandino e saber a que passo ando, né, quais são as ideias futuras para que a nossa cidade também se desenvolva. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Paulo Ricardo. Novamente agradecer à Rádio Estúdio Livre pela segunda vez aqui conversando com vocês e a gente podendo trazer um pouquinho das ações que o sindicato, o Sinduscon, está fazendo e planeja fazer pelo futuro em prol da construção civil de Rio Grande. E esse evento é realmente um evento que a gente já vem trabalhando há um bom tempo organizando ele. É um evento que vai ocorrer na sexta-feira agora, sexta-feira à tarde, dia 9 de agosto. O local será no Hotel Lagueto, aqui da General Neto. Esse evento da tarde ele é aberto ao público, então já deixamos o convite para quem quiser participar. O pessoal só precisa fazer uma inscrição, tá? Vou deixar até o telefone para as pessoas entrarem em contato e fazerem a inscrição. O telefone é 999-56-120. E é um seminário que vem, na verdade, soma todas as ideias, os debates que nós temos dentro da construção civil e a gente fica formatando quais são as ideias, quais são os pontos que impactam na construção civil e, consequentemente, no desenvolvimento do município de Rio Grande. Porque os dois andam juntos, né? O desenvolvimento e a construção civil andam juntos. Eu vou aproveitar para fazer uma vírgula aqui, me desculpa te atrapalhar, mas esse seminário é a primeira edição dele ou ele já vem uma sequência dessas ideias que vem sendo... O ano passado, nos 25 anos, na comemoração dos 25 anos do sindicato, a gente também fez um evento parecido, que a gente trouxe o presidente do Sinduscon lá de Itapema, que é uma região que está se desenvolvendo muito. Ele trouxe uma visão das ações que eles estavam fazendo naquela região. A gente trouxe o secretário de Meio Ambiente de Caxias do Sul na época, e entre outros convidados, e foi um case de sucesso que a gente conseguiu ter um bom debate com os assuntos que a gente acha pertinentes para o município, e agora nós estamos fazendo o segundo. Perfeito. Na verdade, esse segundo ele vem junto com a posse da nova diretoria, que vai acontecer no mesmo dia, à noite, no mesmo local, que é um evento fechado. E aí a gente aproveita o momento da festa, vamos chamar assim, mas a gente tem também a preocupação de a gente estar debatendo os problemas que a gente percebe no município e que afetam a construção civil. Primeiro foco é essa responsabilidade, né? Exatamente. Com o município, e logo após também um evento importante que é a questão dessa nova estrutura, desse novo corpo que vai conduzir aí o Sinduscon, que é a posse da nova diretoria. Exatamente. Perfeito. A gente tem aqui às 13h30, que é a abertura oficial na sexta-feira, dia 9 de agosto, né? Com um check-in às 13 horas. Então, para todas as pessoas que se inscreverem, é aberto à comunidade esse evento, 1h30 da tarde inicia, vai ter uma abertura oficial ali com o presidente do Sinduscon, o Marco Antônio, né, que vai fazer a abertura do evento, e na sequência nós temos palestrantes também. Queria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre esses palestrantes e quais os assuntos que eles vão abordar, né? Ótimo. A primeira palestra será ministrada pelo Márcio Bassotti, que ele é do Senai lá de Porto Alegre. Então a ideia é trazer ele, que ele traga toda
uma visão do que o Senai, o Sistema S, na verdade, o sistema da Fiergs, está planejando de ações após as enchentes que ocorreram no estado. A gente sabe do impacto que isso causou no todo o estado do Rio Grande do Sul, e aí essas ações que a Fiergs é sempre muito presente, e sempre tem muitas ações, seja via Senai, SESI, etc. Aí a gente entender um pouquinho o que tem planejado para a nossa região. Essa é a primeira palestra. Ok. Aí a segunda, dando sequência, às 14 horas, está previsto um economista da Fiergs, que é o Marcelo Monteiro. A ideia da gente trazer esse economista é justamente porque a gente tinha um cenário traçado. Isso a gente acompanha todos os anos, a gente vem acompanhando os índices, os números da economia, e aí o empresário principalmente consegue se planejar. O que tem-se de perspectiva da economia para frente, de PIB, de câmbio, de crescimento, da construção civil, do Brasil, do estado, da região. Então, assim, a gente tinha um cenário que estava traçado antes das enchentes, e com as enchentes isso deu uma embaralhada. Uma guinada. Exatamente. Então, lá dentro da Fiergs, eles têm um corpo específico que só fica monitorando esses indicadores, e aí eles conseguem traçar mapas para o futuro. E a ideia é que eles venham nos apresentar justamente qual que é esse novo cenário. O que está se projetando para a economia do Brasil, Brasil, estado e região para os próximos meses. E já tem alguma... Por exemplo, aqui em Rio Grande mesmo, tu já tem algum dado? Isso aí vai ser só apresentado lá no evento? Ou mudou alguma coisa, basicamente, do que havia sido pensado e projetado, Evandro? Eu não tenho ainda, porque esses números são muito novos. Sim. Então, ainda não tenho para apresentar. Vão ser apresentados na palestra. Vão ser apresentados na palestra, okay. E eu acho que vai ser muito interessante para quem quiser participar, e principalmente para o investidor. O investidor sempre acompanha o futuro, né? Vai acompanhando. Então, isso já vai dar uma base para ele tomar decisão de investimento. Perfeito. Ou segurar, como for. Perfeito. Dando sequência, nas 15 horas nós temos um outro convidado, que é uma outra palestra, que é o economista Daniel, que ele é um diretor de desenvolvimentos de negócio da DTA Engenharia, que é uma empresa lá de São Paulo. É uma empresa, eu acho que no setor dela deve ser a maior empresa do Brasil. É uma empresa que faz estudos sobre dragagens, portos, mapeamentos, projetos de portos. Inclusive eles fazem dragagem, por exemplo, a expansão da orla da praia de Camboriú foi essa empresa que fez na época, que teve bastante polêmica também. Então esse economista ele vai vir e vai trazer o assunto que a gente quer que ele aborde, ele vai abordar justamente a Lagoa Mirim. Existe um projeto do governo federal para tornar a Lagoa Mirim navegável. Tá? E isso impacta diretamente a nossa região, porque aqui nossos vizinhos. E tem um interesse muito grande do país vizinho aqui, do Uruguai, porque a gente conseguindo resolver isso, o Uruguai consegue resolver um problema que eles têm de escoamento, que é da região norte, nordeste deles. Escoamento? Escoamento da produção deles. Soja, milho, madeira, ou de insumos também, a entrada de insumos, por exemplo, fertilizantes, etc. Então o Uruguai ele tem muito interesse nesse projeto. E nós, consequentemente, para entrar no embalo junto. Então, existiria primeiro a concessão do governo federal dessa malha para iniciativa privada, que é o projeto inicial. Essas são as informações que eu tenho. Depois teria uma segunda fase, que seria a dragagem dos pontos onde precisam ser dragados para as balsas e para os navios poderem transitar. E aí um terceiro momento seria a criação de alguns portos internos lá no Uruguai e aqui do lado do Brasil também. E nós particularmente teríamos um projeto, que já existe o projeto, que seria no lado do Canal São Gonçalo, ali na margem de Pelotas. Só que fica pro lado de Rio Grande, então ficaria dentro do município de Rio Grande. Legal. Embora fique encostado a Pelotas, mas fica dentro do município de Rio Grande. As informações que a gente tem é que essa empresa já adquiriu essa área, tá? Ela fica ali do lado onde que tem a ponte do trem, a gente indo para Pelotas. Perfeito. Naquela, a linha férrea ali. Isso, a linha férrea. E aí essa área já foi adquirida por essa empresa, tá? Eles já têm pré-projeto de como que seria esse porto, tá? E eles estão nas fases de licenciamento ambiental. Então é um projeto que está andando, é um projeto muito significativo. Muito importante. Né? Privado, investimento totalmente privado, tá? Que o governo a princípio não iria entrar com recursos. E pouco se fala aqui no município. Eu acho que é interessante até para a gente saber
como que está e em que fase e o que falta ainda para concluir o projeto. Interessante. Realmente, essa palestra vai falar sobre uma questão importante, principalmente do desenvolvimento econômico aqui da cidade e da região, né? Com certeza. Então, é necessário saber detalhes, né, do que está acontecendo, tudo que está acontecendo, porque principalmente se realmente conseguir chegar nos objetivos e nas metas, com certeza Rio Grande, Pelotas terão, né, um avantajado pulo econômico. Exatamente. Na verdade, esse porto, ele vai, eu entendo, tá? Que ele serviria muito mais como um entreposto de recebimento de cargas do Uruguai, chega ali, descarrega, talvez carrega para Rio Grande ou carrega para Porto Alegre, dependendo. Mas facilita o escoamento, né? Facilita o escoamento. Mas é um investimento muito significativo. E ele está num local muito estratégico, né? Porque está do lado da BR, está do lado da linha férrea, está do lado do aeroporto de Pelotas, que hoje é o principal aeroporto da região. Então, é um projeto muito, muito bacana. Seguindo... Teremos um coffee break, né? Isso. Um coffee break e, na sequência, o painel Rio Grande e seu caminho para o futuro. Isso. A gente vem sempre debatendo dentro do sindicato, né? Quando que nós temos nossas reuniões, nossas conversas, o que mais está afetando hoje o desenvolvimento de Rio Grande e a construção civil, consequentemente. E a gente sempre elenca alguns pontos e por que esses pontos não estão se desenvolvendo, porque o que está acontecendo? E uma das preocupações que nós temos é justamente o centro de Rio Grande. A gente vê um esvaziamento do centro de Rio Grande. O esvaziamento do centro de Rio Grande e um crescimento do Cassino. Então, um deslocamento do centro em direção ao Cassino, em direção à Avenida Itália e etc. Então, isso é uma preocupação nossa também. O que nós vamos fazer com o centro? Daqui a pouquinho vai virar um São Paulo, lá o centro de São Paulo, cheio de problemas que a gente não precisa nem citar. Então, acho que é uma questão que a gente precisa começar a debater. Eu sei que existem outras frentes que já estão debatendo, mas acho que a gente quer somar a isso. E aí, junto com isso, a questão do centro, nós temos a questão do patrimônio histórico, que aqui a gente tem um acervo de patrimônio histórico muito grande em Rio Grande. Eu até estava olhando no site da prefeitura ontem, nós temos 510 imóveis listados como de interesse de patrimônio histórico. É um acervo bem significativo e é um patrimônio que tem um valor imensurável. E eu vejo assim, muitas vezes as pessoas daqui que vão lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para conhecer o patrimônio histórico de lá, e a gente tem um baita de um acervo histórico aqui, que está caindo. Sim. Tá? E isso, o interesse, por que o interesse? Porque isso movimenta muito a construção civil. Um restauro de um prédio histórico, ele movimenta muito a construção civil, até muito mais do que se fosse construir um prédio igual novo. Até porque o custo de um restauro é bem mais significativo do que um prédio novo. Então é uma discussão que nós temos lá interna e a ideia foi justamente a gente... Bom, o que os outros estão fazendo? O que os outros locais do Brasil estão fazendo? E aí a gente encontrou essa empresa de São Paulo, que é um convidado que a gente vai trazer para esse painel, que é o engenheiro José Camolese, que ele é da empresa Hereditar. Essa empresa é uma empresa muito grande lá em São Paulo, que está fazendo um restauro de um prédio muito grande que fica no centro do município de São Paulo, que inclusive é uma região onde o governo do estado planeja concentrar a administração pública de São Paulo. Eles também têm o problema da administração, eles também têm o problema do centro histórico, e aí uma das maneiras que eles estão resolvendo lá é justamente tentar levar o poder público, a administração pública lá para o centro da cidade, concentrar naquele local para resolver. E esse convidado ele vai falar justamente sobre o restauro desse prédio, que é um prédio muito grande, muito significativo. E como eles estão fazendo? Exatamente. E como tornar isso sustentável. Porque não basta só restaurar. Sim. Daqui 10 anos tem que reformar de novo. E da onde vão sair os recursos? Sim. Então lá em São Paulo eu sei que eles têm uma lei que está funcionando, que ele apresentou, que ele explicou para nós, que eles vendem o índice construtivo. Então, por exemplo, o proprietário tem um prédio,
que é listado, que é tombado, e naquele local ele tem um índice construtivo de 5 andares. Ele poderia construir 5 andares. Só que, como ele é patrimônio histórico, o prédio só tem 2. Então ele tem um excedente de 3 andares de área que ele poderia construir, mas ele não pode por causa do patrimônio histórico. Então São Paulo criou uma lei que pode vender esse índice construtivo para um outro empreendimento que seja legal. Boa ideia. Sendo realizado em outro local e usar esse recurso justamente para fazer a manutenção daquele prédio. E acho que isso é uma maneira da gente conseguir viabilizar os prédios nossos aqui. Não sei, na verdade é uma discussão, a gente não sabe se é o caminho ou não. A ideia é trazer e a gente começar... Sim, dar uma estudada, né? Ver se é a possibilidade de implantar aqui também na cidade. Porque senão a gente entende assim que o proprietário... Por que eu vou investir o dobro num imóvel que se eu construir do lado vai me custar metade? Sim. E, é bonito e tudo mais, mas a gente tem que pensar na questão financeira também. Então como tornar isso sustentável financeiramente. Então essa é a ideia desse convidado. E o outro convidado, que é a Clélia, ela é engenheira lá de Balneário Camboriú. Ela já trabalha há 15 anos mais ou menos na prefeitura. Ela tem muita experiência sobre plano diretor, que é uma das questões que nos preocupa muito aqui em Rio Grande. E ela vai vir conversar sobre a outorga onerosa. Nós temos também essa lei aqui, só que ela é muito pouco explorada. E Balneário Camboriú, eles conseguem usar essa lei muito bem. Eles estão conseguindo levantar recursos muito interessantes, e é um recurso que vai diretamente para a infraestrutura. Tá? E aí a ideia de trazer ela justamente é entender como é que foi o processo de implantação, as dificuldades, que com certeza eles também tiveram. E olha o desenvolvimento de Camboriú. E olha o desenvolvimento. Claro, são situações diferentes, tem todo um contexto, mas eu acho que assim, se está dando certo lá, não custa nada a gente... Com certeza. Sentar dar uma apreciada e ver qual é a fórmula. Exatamente. Perfeito. Então essa é a nossa ideia, a gente levantar esses assuntos e debater. Isso tudo aberto à comunidade, as pessoas vão ter a possibilidade de participar, assistir às palestras e se interarem também sobre esse assunto. Isso. Rio Grande e seu caminho para o futuro. Para nós finalizarmos, teremos à noite, num evento fechado, né, a posse da nova diretoria do Sinduscom. Isso. Né? E de que forma, então, para a gente finalizar, Evandro, de que forma isso vai acontecer, como é que vai ser o procedimento? Isso, essa posse é um evento fechado, na verdade só para convidados, é onde que vai assumir a nova diretoria, que vai ser 2024 a 2027. Então temos convidados da Fieres, do Estado, várias autoridades que vão participar do evento. E é um momento de comemoração e a gente conseguir traçar novos objetivos para os próximos 3 anos que virão pela frente. A gestão são de 3 anos. 3 anos. Do Sinduscom. 3 anos, isso. Perfeito. E se repete nessa nova diretoria? Pode repetir uma vez. Pode repetir uma vez. O presidente está entrando agora, que é o Marco Tuzinski, é a primeira gestão dele. Então, é o primeiro mandato dele seria. Então ele teria, se fosse ele se interessar lá no futuro, poderia ser de novo. Perfeito. Evandro, mais algumas considerações finais para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, o nosso Fala Comigo? Não, só gostaria de agradecer nossos patrocinadores, que é o Senai e o Gerdau, que estão sempre junto conosco, que nos auxiliam nesses eventos, porque esses eventos têm sempre custos significativos e eles estão sempre colaborando conosco. E o pessoal do próprio sindicato que trabalhou, que vestiu a camiseta para a gente conseguir organizar esse evento, a Larissa, nossa secretária executiva, que batalhou muito, o próprio presidente, o Ayrton Vinhas, que era o ex-presidente, que também batalhou muito, e todos os outros que fazem parte da diretoria, que de uma maneira ou outra ajudaram. E reforçar de novo o convite. Eu vejo assim, a gente reclama muito pelo WhatsApp em Rio Grande. A gente tem uma oportunidade de a gente sentar e discutir de uma forma cara a cara. Perfeito. E a gente tentar levantar os assuntos. E a ideia é que de tudo isso saia um documento e que a gente consiga levar para os futuros candidatos a prefeito e que a gente consiga apresentar para eles as nossas demandas e que, quem sabe, a gente consiga dar um andar. Um andar, né? Isso aí. Evandro Coradi, vice-presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria e Construção Civil de Rio Grande, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, participado aqui para esse esclarecimento, né, esse convite tão especial para a nossa comunidade rio-grandina. O microfone continua aberto, somos parceiros. Quando precisar, é só chamar.
Muito obrigado, seu Paulo. E a Rádio Estúdio também pela oportunidade. Muito obrigado, então. Para você que está ligado aqui na programação, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos trazendo mais outro, hoje um diferencial. Teremos o segundo podcast de hoje, inclusive falando sobre os 18 anos da Lei Maria da Penha. Hoje um dia marcado aí também no combate, né, contra a violência contra a mulher, entre outros assuntos que a gente vai estar conversando aqui com a psiquiatra Ana Paula Braga e também a psicóloga Melanie. Já, logo após o intervalo. Traga sua ideia para a UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. APP 53 32 327 373. 53 9974 2390. No ar, curiosidades do mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Para manter uma boa aparência, é fundamental praticar exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Os exercícios reduzem os problemas causados por radicais livres e liberam hormônios do rejuvenescimento. Além disso, tomar um copo de suco de laranja por dia ajuda a manter a juventude. As substâncias da laranja ajudam na produção de colágeno, que atua na sustentação da pele. Não se esqueça de dormir bem, de 7 a 9 horas por noite. O sono profundo ajuda a restaurar a energia do corpo. Aproveite as dicas. Você ouviu Curiosidades do Mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. Ótica Imagem na Rua Silva Paz 403. Há mais de 20 anos no ramo óptico. Trabalhamos com todas as marcas e lentes. Varilux, Kodak, Crisal e completa coleção de armações Ray-Ban, Speed, HB e outras marcas. Aceitamos todos os cartões. Ótica Imagem, sua melhor opção em ótica. Avenida Silva Paz, 403, Rio Grande. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no nosso sinal aberto na 98,5 e também através das nossas redes sociais, transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. E hoje, nesse momento, né, depois da entrevista aí com o Evandro do Sinduscom, hoje nós temos um podcast diferenciado, porque nós não poderíamos deixar passar essa data, por ser uma data tão importante de um trabalho de profissionais que vem sendo desenvolvido há muito tempo, essa preocupação, né, que são as mulheres. Mas hoje é um dia importante que eu já vou iniciar aqui e vou apresentar as convidadas de hoje. Convidadas não, convidada, porque ao meu lado está Ana Paula Braga, que a partir de hoje é minha parceira aqui toda quarta-feira no podcast. Ana Paula Braga é psiquiatra forense, tem suas habilitações e vai me dar um apoio também, principalmente falando sobre essa questão de saúde mental. Então estaremos desenvolvendo aqui no nosso podcast ao longo das quartas-feiras sempre um tema importante, que a gente possa... Relevância social. De relevância social. Que bonita essa palavra, que né? Que linda essa palavra. Mas é muito importante. Então apresento aqui minha parceira a partir de hoje, toda quarta-feira. Um prazer. Ana Paula Braga, psiquiatra.
E hoje a nossa convidada, trazida pela Ana Paula, é a Melanie França, psicóloga. Muito obrigado por ter aceitado o convite, esse momento tão importante, porque hoje é uma data, além dos assuntos que nós vamos falar aqui, mas é uma data que a gente pode já iniciar falando, uma data importante, que é essa lei que chegou para tentar, pelo menos, oferecer um pouco mais de tranquilidade, paz e proteção às mulheres que sofrem violência doméstica, né, violência psicológica, as famílias em si, não é verdade? Violência emocional, patrimonial. Perfeito. Com certeza, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje numa data que para mim é muito importante. Além de ser mulher, né, mas por trabalhar Sim. também junto com as mulheres, mas também eu faço um trabalho muito importante com os homens, né, que nós vamos conversar agora no decorrer do nosso encontro. E essa data é muito mais do que importante porque a gente está levando hoje, num dia tão especial, para tanta gente, para tanta mulher que está nos escutando, para ela perceber que ela tem como pedir ajuda, que existe caminhos para ela se proteger e proteger os filhos também, né? Então é um momento muito importante que nós todos que estamos aqui na rádio estamos vivenciando hoje, né? Levar essa informação para tanta gente. Eu, no primeiro dia, no primeiro contato, né, aqui na rádio com a Ana Paula, ela foi entrevistada e eu conversei exatamente com isso. Porque nós temos, e hoje podemos considerar assim, que entre outras questões sociais, essa questão da violência contra a mulher é um câncer na sociedade, né? Com certeza. E uma coisa que a Ana Paula Braga falou, e muito bem colocado, é a questão que hoje não é tão olhada, porque hoje o homem é olhado como o agressor. Né? Mas só que na realidade existe uma debilidade também, né, em relação a isso. Eu falei naquele dia, naquela ocasião, e agora eu repito que eu não estou defendendo ninguém, nenhum tipo de atitude, porque isso é totalmente contrário. Se alguém que está nos ouvindo nesse momento sabe de alguém da família, algum amigo, ou se sofre algum tipo de violência, denuncie. Com certeza. Né? Mas o homem também precisa ter uma atenção, ele precisa ser tratado, ele precisa ter uma oportunidade também de chegar e mudar esse momento, essas experiências negativas que ele vem a ter, ou até os próprios homens servir como um alerta, né? Qualquer homem que não tenha se envolvido com esse tipo de delito, mas ele tenha a oportunidade de poder enxergar e ajudar a mudar a sociedade. Com certeza é um trabalho em conjunto de todos nós, né? A gente fala muito de gêneros, mas é um trabalho de conjunto. E se existe uma violência, é porque existe um agressor. Mas essa história desse agressor também. Pois é. Né? A construção de vida desse homem, desse indivíduo dentro de um núcleo familiar, como é que foi feita essa educação, essa criação desse homem. Inclusive, dentro dos grupos reflexivos que eu faço parte, né? A gente trabalha muito essa questão também. Né? Porque o homem ele tem uma medida protetiva e ele vai para esses grupos reflexivos não no sentido de que está sendo punido, mas é uma oportunidade para esse homem repensar os conceitos de relacionamento, os conceitos dele perante a vida, né? Então eu sempre busco olhar os dois lados, né? Existe a Lei Maria da Penha porque infelizmente as mulheres morrem porque são mulheres. Não existe. Estatisticamente. Eu até trouxe aqui depois uns dados pra gente, se vocês tiver tempo, né, pra gente conversar sobre isso. Mas elas morrem porque são mulheres. Né? Homens não morrem porque são homens. Né? Mas o homem também ele precisa ter esse olhar para ele. Né? Dar a oportunidade desse homem ser ouvido, de ser acolhido. O relacionamento é bilateral, né? Com certeza. Então em toda a história tem duas partes. Tem dois lados, né? Pelo menos dois lados. Tem os dois lados. Mas a gente fala mais da mulher, porque infelizmente... É o que é necessário emergencialmente ser protegido. Exatamente. Porque infelizmente os homens acabam perdendo o controle, né? Acabam fazendo besteira, né? Muitas vezes tirando a vida da mãe dos filhos, da namorada, de maneiras impulsivas e sem pensar. Mas também tem que ser avaliado também a própria situação. Concorda, Ana Paula? De envolver um componente emocional muito intenso foi uma das modificações da legislação. Sim. Né? Então, entra aí a nossa necessidade de prevenir. Prevenir. Porque nem todo crime premeditado.
muitas vezes decorre de uma discussão e estabelecer um limite. Entre a discussão e a agressão é muito importante. Porque esse relacionamento já está tão desgastado, né, que acaba gerando situações estressoras. E quando a gente está num momento de conflito, a gente acaba muitas vezes perdendo a noção e o controle das coisas, né? E por isso que acontece esse tipo de violência. O primeiro passo que eu acredito quando a gente fala de violência é a gente olhar para o outro e não achar que aquele outro é a minha propriedade, que tu me pertence, né? Se a gente já vai para um relacionamento tendo essa base, quando acontecem esses conflitos dentro do relacionamento, fica mais fácil chegar num acordo e dizer, não quero mais, não tá dando, vamos cada um pro seu lado. Isso evitaria muitos prejuízos no núcleo familiar, né? Essa atitude preventiva. É emergencial, né? É muito urgente. É o mais importante de tudo. Né? Eu acho que uma das não sei quais os dados que vocês têm, mas uma das piores situações são a impulsividade, né? Claro que existe toda aquela questão, muitas vezes, de ser premeditado, né? Daqui a pouco mais não existe o entendimento no relacionamento, falta conversa, falta estrutura familiar, né? Algumas coisas acredito que aconteçam pela impulsividade, o calor da hora, no momento, acaba perdendo a cabeça. Né? Não consegue controlar a situação ou a própria conversa, ou uma situação também que eu acredito que vai desgastando o relacionamento, aí existe uma premeditação e infelizmente a mulher é a maior vítima, né? A maior de todas. E os filhos também, né? A gente também precisa muito falar dessa questão das crianças que estão ali acaba assistindo. o foco saindo da família, né? E ficando ali só no casal, mas quando se tem filhos... Os filhos são um dos maiores prejudicados também, né? Que é uma violência que tu acaba perpetuando, né? Porque um dia essas crianças vão crescer, vão se relacionar e vão acabar fazendo escolhas. Reproduzindo, né? Aquele exemplo, né? Isso funciona assim, não é verdade? Funciona, é isso, né? Os padrões. Ana Paula e Melanie, hoje, basicamente assim, ó, existe uma... Existe uma faixa... Por quê? Uma pergunta melhor. Existe hoje, pelo menos não era tão divulgado, né? Hoje está mais às claras e a gente busca exatamente isso. Voltando então à pergunta, tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já está sendo resolvido pelo nosso operador aqui, o Henrique. Mas uma das minhas maiores preocupações, antigamente pelo menos não era divulgado, né? Vou repetir a pergunta. E hoje a gente vê um crescimento muito expressivo nessa questão da violência contra a mulher. Muito. Né? O que acontece? A sociedade está doente? O que acontece com as pessoas hoje? Por que esse descontrole? São os tempos modernos? Cultural, né? Muito enraizado, profundamente enraizado. A violência é uma coisa cultural. Nós mulheres, eu vou usar nós, porque somos as mulheres, né, Ana? Nós mulheres viemos de uma criação submissa, né? Aonde o homem, ele era sempre o provedor do lar, o provedor daquela família. Né? Então, isso é uma questão cultural. A gente acaba sofrendo esse tipo de violência porque somos simplesmente mulheres. Né? E quando a gente fala de violência, não é só a violência tem aquela física, que não dói. A que não dói, que é a psicológica. Não dói, né? Por fora, né? Mas dói na alma, dói por né? dentro. Dói na pior. alma, que destrói a autoestima dessa mulher, que destrói a família, destrói ela enquanto pessoa. Destrói a capacidade, né? De decidir, organizar exato. E manter a estrutura. E tudo a gente tem que começar a falar. Isso no Brasil ou no mundo? No mundo.